Olá, vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas. Agora é a vez de nós estudarmos o Salmo 30. E com isso, nós chegamos a 1/5 do nosso estudo dos Salmos, chegamos a 20% já do livro. É um longo caminho pela frente, mas devagar e sempre, um salmo por semana, a gente vai avançando e quando menos percebermos, vamos ter terminado esse estudo. As coisas na vida são assim, mas em especial as coisas na vida com Deus são assim. Para você ler a Bíblia inteira, você precisa ler um pouquinho a cada dia. Você não vai conseguir ler a Bíblia inteira num dia, você não vai completar a sua jornada, a sua caminhada com Cristo em um dia. E nos propormos a algo assim, tão longo, tão extenso, como um estudo detalhado, um estudo expositivo dos Salmos, além de toda a lição que a gente recebe ao considerar os Salmos, ao contemplarmos a Cristo nos Salmos, que é algo que eu tenho sempre procurado fazer, nós também aprendemos essa lição sobre como lidar com a vida, como lidar com as coisas da vida e como lidar com Deus. Aprendemos que a pressa é inimiga da perfeição, aprendemos que não vamos resolver todas as coisas da noite para o dia, aprendemos a ter perseverança, e esse é um tema realmente muito importante, é uma lição muito importante que nós temos ao nos colocarmos diante da Bíblia como um todo, mas especialmente diante dos Salmos. Falando um pouquinho dessa playlist, já que a gente está nesse momento assim um pouco marcante, falando um pouquinho dessa playlist, essa é uma playlist da qual eu gosto muito. Ela dá uma espécie de contrabalanceada aqui no canal, porque nós temos aqui no canal, sim, muitos temas de autoindagação teológica, de autoindagação filosófica, e não poderia ser diferente porque eu não posso negar quem eu sou, mas essa playlist ela nos coloca com os olhos em Cristo, no nosso relacionamento com Cristo. Ela tem um aspecto existencial muito forte, ela tem um aspecto devocional também, e muitas pessoas, apesar dessa playlist não ser, os vídeos aqui não serem aqueles mais visualizados dentre os vídeos do canal, muitas pessoas têm me dado um retorno muito positivo a respeito dessa playlist, inclusive que os vídeos têm ajudado a pessoa na sua caminhada com Deus. E se eu falei que o aspecto intelectual, o aspecto das questões de autoindagação teológica e filosófica fazem parte do meu ser, esse aspecto existencial, esse aspecto devocional, esse aspecto de busca de uma vida com Deus também faz parte do meu ser. Então eu entendo que nós devemos contrabalancear, nós devemos equilibrar as duas coisas numa vida saudável, numa vida espiritual saudável. Tá bom? Dizendo isso, vamos passar aqui ao nosso estudo dos Salmos, vamos passar aqui ao estudo do Salmo 30, melhor dizendo. A dedicação do templo e a ressurreição do Messias é o título para este salmo. E aqui eu inicio o compartilhamento de tela. Vamos ao texto do salmo. Você pode pausar o vídeo e pegar sua Bíblia, se você preferir, mas eu tenho agora já esse hábito de projetar o texto e também o estudo no PowerPoint, e vou deixar o PDF dos slides também aqui na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar os seus estudos. O texto do Salmo, o Salmo 30, ele tem um título inspirado, e é um título muito interessante. Salmo e canção na dedicação da casa, Salmo de Davi. Vou falar um pouquinho sobre isso na introdução. Esse título vai nortear a nossa compreensão do Salmo, mas vamos à leitura sempre com aqueles subtítulos que eu tenho colocado, né? Então, o primeiro subtítulo, a memória, o motivo do louvor. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. 2. Interlúdio, convocação ao louvor coletivo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. 3. Retomada da memória. Tipologia da ressurreição de Cristo. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei.
Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém. Então aqui nós temos mais um salmo de Davi e mais um salmo messiânico. Há uma forte conotação messiânica. Esse salmo, como praticamente todos que nós temos estudado até aqui, aponta para Cristo, e nós temos que ter um pouco de sensibilidade espiritual apenas, né, para procurar encontrar onde que está a referência a Cristo em cada um dos salmos. Um pouco de sensibilidade espiritual, um pouco de conhecimento da Bíblia, um pouco de conhecimento da relação do Novo Testamento com o Antigo e um pouco de treinamento também. Facilmente nós não vamos ter muita dificuldade para fazer isso, para encontrar Cristo em todo o Antigo Testamento, mas em especial, de forma muito especial, aqui no livro dos Salmos. Eu não consigo lembrar de algum salmo em que nós não tenhamos conseguido perceber esse aspecto messiânico aqui no nosso estudo, tá? Mas o Davi, ele compõe esse salmo considerando que ele é um salmo para a dedicação da casa, né, uma canção para a dedicação da casa. Que casa é essa? O templo. Então Davi tinha aquele desejo de construir o templo, ele inclusive desenha todo o projeto, né, mas ele não consegue construir o templo. Deus não permite que ele faça isso porque ele era um homem com as mãos manchadas de sangue. Pode ser tanto uma alusão ao adultério dele, ao pecado dele, à morte de Urias, né, o marido de Batseba, quanto ao fato dele ser um homem de guerra, né? E Deus não permite que ele, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, e era um homem segundo o coração de Deus, dentre outras coisas, porque tinha esse desejo de edificar uma casa ao Senhor. Isso também aponta tipologicamente para Cristo e a igreja, mas Deus não permite que Davi construa o templo, e aí Deus garante a Davi que o seu filho construiria uma casa para Deus. Numa perspectiva imediata, nós temos Salomão edificando o templo, mas numa perspectiva mais profética e tipológica, o próprio Deus está fazendo uma alusão a Cristo edificando o verdadeiro templo, o templo espiritual, o templo construído com pedras vivas, a igreja. Então isso aqui é muito interessante, se nós considerarmos tudo que envolve os sentimentos de Davi e a providência de Deus no aspecto profético e tipológico ao Davi escrever, inspirado pelo Espírito Santo, esse salmo. Então nós podemos dizer que Davi compõe esse salmo com um caráter profético duplo. Primeiro, ele está realmente tendo em vista a dedicação do templo, que ele não viu erguido, porque vai ser erguido pelo seu filho Salomão. Mas num segundo momento, não apenas contemplando a igreja como verdadeiro templo, mas contemplando algo que é necessário para a edificação desse verdadeiro templo, desse templo de pedras vivas e espirituais, que é a ressurreição de Cristo. Nós temos também neste salmo, no Salmo 30, uma tipologia muito evidente para a ressurreição de Cristo, especialmente a partir do verso 5 nós podemos notar isso, tá? E aqui então veja, se nós temos a dedicação do templo como o objeto imediato desse salmo, né? Davi está preocupado com a consagração do templo que vai ser construído por Salomão. Nós temos que a ressurreição de Cristo é como que a consagração dele, né? A consagração não só no sentido de que ele foi consagrado como ungido, porque isso ele foi desde o ventre, né? Mas a consagração no sentido da glorificação mesmo, né? Então a gente tem esse paralelo com a dedicação do templo, e é a ressurreição de Cristo que vai permitir a edificação e a consagração do templo espiritual, que é a sua igreja. Então o salmo começa com Davi trazendo à memória aquilo que é o motivo do seu louvor nos versos 1 a 3, do verso 1 até o verso 3. No fim da sua vida, porque Davi aqui está já tendo em vista um projeto que não vai ser realizado por ele, né? Projetando a construção do templo como uma espécie de profecia, Davi compõe um salmo que tipifica a aflição e a ressurreição de Cristo, uma tipologia. Lembrando que a tipologia, né, o tipo, é uma profecia em forma de uma ação. Né? E aqui então Davi está fazendo algo, profetizando a respeito da dedicação do templo,
mas ele está profetizando de forma mais ampla, ele está profetizando mais adiante, ele está tipificando aqui a aflição e a ressurreição de Cristo, a cruz e a ressurreição de Cristo, e aí a dedicação de um verdadeiro templo, o templo que é a partir do corpo de Cristo, que é o templo que seria destruído e reedificado em 3 dias, a consagração de um templo espiritual que é a igreja. Lembrando que igreja aqui não é um prédio como o templo era no Antigo Testamento. Igreja aqui são pessoas, são pedras vivas que estão edificadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a pedra angular. Efésios 2:20. Mas aqui nós notamos neste salmo, como em tantos outros, um padrão. A gente vai verificar esse padrão de novo no Salmo 31, que vamos estudar na sequência. Esse padrão é o padrão de choro e aflição, aquilo que nós podemos chamar de como lamento, em contraposição à simples murmuração. Murmuração é algo pecaminoso, né? O lamento é esse choro e essa aflição que nos leva aos pés de Deus, que nos leva aos pés da cruz, que nos aproxima de Deus. Poderíamos entender como uma tristeza segundo Deus, em oposição à tristeza segundo o mundo, é um paralelo que Paulo utiliza lá em 2 Coríntios. Então, esse choro, essa aflição como um lamento que nos leva, aí não é o choro em si, né, mas o próprio Deus conduzindo a nossa vida pela sua providência, nos leva a alegria e a vitória, a redenção, a salvação, né, ao livramento. E aqui, esse padrão que nós percebemos muito claramente na vida de Davi, esse padrão ao qual Davi está fazendo memória aqui, ele vai nos apontar para a cruz de Cristo como uma tipologia. A cruz e a ressurreição. A aflição na cruz, a aflição no Getsêmani, a aflição na própria vida do Senhor sobre essa terra e depois a vitória com a ressurreição. E obviamente isso se comunica a nós pelo Espírito. A vida de Cristo se comunica a nós por meio da sua ressurreição, mas para experimentarmos isso precisamos experimentar a comunhão com Cristo nas aflições. Tudo isso faz parte da experiência cristã. Tá? O Davi faz menção a isso no fim da sua jornada, então, né, projetando a construção do templo e mais adiante, de forma tipológica, a vitória do Messias sobre a própria morte. Nós já vimos isso. Né? Agora, então, nós temos um interlúdio antes do salmo avançar, né? Como que Davi faz um parênteses no verso 4. Ele convoca o povo a louvar a Deus junto com ele. Ele convoca o povo ao louvor coletivo. A alegria de Davi é projetada para o povo. E aqui nós temos também um padrão tipológico, né, encontrado na consideração da obra de Cristo. A alegria de Cristo ela é transferida para os seus redimidos. Podemos lembrar do Salmo 22, o Salmo da Cruz, que tem uma passagem que se assemelha muito a isso, lá no verso 22, e o Salmo 22, 22 é citado pelo autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 12, numa alusão a Cristo e à obra de Cristo. Né? E a passagem é o Messias falando, o Messias tendo em vista a sua vitória sobre a morte. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então aqui nós temos esse padrão verificado em Davi, esse padrão verificado em Cristo. Em Cristo, por causa da obra de Cristo, somos todos levados a glorificar a Deus. Mas agora Davi retoma a memória, versos 5 a 12, essa porção final do Salmo aqui, numa tipologia da ressurreição de Cristo. Nessa passagem aqui, nessa passagem final, a alusão à ressurreição é mais evidente. E aqui nós encontramos um padrão que se repete constantemente nos Salmos, mas que nós vimos especialmente estabelecido no Salmo 16, em que Davi, ou melhor, em que Pedro, o Salmo 16 é retomado por Pedro no discurso de Atos 2, mostrando como um padrão que nós podemos perceber, né? Toda vez que Davi faz uma alusão ao seu livramento da morte, Davi aqui inclusive fala, né, da sua alma não permanecer na morte, de maneira parecida com o que ele fala no Salmo 16, nós podemos então aprender com Pedro que aqui Davi está projetando a vitória de Cristo sobre a morte. Né? O verso 5 fala daquele padrão do choro e da alegria, o choro durando uma noite, mas a alegria vindo pela manhã.
nós usamos essa passagem, ela é cantada, as pessoas se lembram disso como uma forma de nos consolar, como uma forma de consolo mútuo, mas se nós compreendermos essa passagem no seu contexto messiânico, tipológico mais amplo, nós vemos que essa passagem está falando da morte e da ressurreição do próprio Cristo. O choro, a aflição durando uma noite, né? Aí é uma noite um pouco mais extensa, lembrando aqui que noite, quando a gente faz a aplicação moral, a aplicação devocional também dessa passagem, noite significa um período sombrio e não necessariamente uma noite cronológica, né? Então a noite com a aflição e com a morte e a alegria com a ressurreição. Nós vemos esse padrão aqui no verso 5. Eu não afirmei em nenhum momento que é errado fazer essa aplicação devocional, muito pelo contrário, mas quando a aplicação devocional compreende o que está por trás dessa aplicação, dessa própria aplicação, compreende que antes de apontar para nós e para as nossas dificuldades, o verso 5 do Salmo 30 está apontando para o sofrimento, para a aflição e para a alegria, para a ressurreição de Cristo, então nós vamos conseguir fazer essa aplicação pessoal com muito mais sentido e com muito mais significado. Nós vamos realmente conseguir ressignificar as nossas mazelas, as nossas aflições, as nossas tristezas ao pé da cruz. Aí no verso 6, do verso 6 até o 8, Davi faz alusão a uma aflição que vem quando estamos tranquilos. Muito interessante isso aqui. Nós tendemos a ter aflição, né, ou a nos voltar para Deus quando somos aflitos, quando estamos aflitos. Mas quando as coisas estão bem, nós tendemos a confiar em nós mesmos e a confiar no rumo das circunstâncias. Davi, inclusive, faz memória de que isso aconteceu com ele. Ele estava bem, estava tranquilo, mas aí sobreveio a aflição. Essa passagem, em especial, tem uma aplicação muito interessante, né? Traz uma reflexão muito interessante nesse momento em que nós estamos vivendo, em que existe um ensaio aí de uma retomada das atividades, uma liberação das restrições, um afrouxamento das restrições relativas à pandemia da Covid-19. Com as restrições, a gente fica muito aflito, né? Quem passou pela enfermidade, como eu e a minha família, sabe a aflição que você enfrenta com a própria doença. Mas agora existe do mesmo jeito que as aflições, todo mundo de máscara, todo mundo sem poder entrar nos lugares, etc, etc. Do mesmo jeito que as aflições, elas passam um sentimento de opressão, de aflição, a retomada das atividades, a liberação das restrições vai passando um sentimento de confiança. No meio da aflição, é natural que nós nos voltemos a Deus. No meio da confiança, da tranquilidade, não devemos nos esquecer de nos voltarmos a Deus, expressarmos a nossa confiança em Deus, clamarmos a Deus e o buscarmos em todo o tempo. Isso a gente retira para esse momento que estamos vivendo, essa lição a gente retira para esse momento que estamos vivendo, mas retiramos essa lição para qualquer aspecto da nossa vida, para qualquer situação da nossa vida. Lembrando que não devemos descuidar da busca de Deus, não devemos descuidar da intimidade com Deus, não devemos descuidar da contemplação da obra da cruz quando estamos tranquilos. Devemos afligir a nós mesmos, mesmo em meio à tranquilidade, para nos aproximarmos de Deus, posso dizer assim. Mas, no verso 9, então, nós temos de forma mais clara uma alusão tipológica à ressurreição, relembrando aquele padrão estabelecido no Salmo 16. Veja aqui, vou até reler de novo, vou até reler o verso 9. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a ele a tua verdade. Então Davi está não apenas dizendo que não adianta, ele como rei não teria proveito, né, se fosse morto, né? Ele não está apenas tendo em vista a sua salvação, o seu livramento em alguma situação específica, em alguma situação de guerra, em alguma situação de aflição. Nós vamos ver no Salmo 31 isso de forma bastante clara, no próximo Salmo. Mas Davi está tendo em vista a ressurreição escatológica. Davi está tendo em vista aquilo que os judeus já compreendiam, que todos ressuscitariam no último dia, os justos para a salvação, para a vida eterna, e os injustos para a condenação,
para a perdição eterna. Davi está, de certa forma, projetando isso também aqui, mas isso somente é possível por causa da ressurreição de Cristo. Então, quando Davi aplica essas palavras primeiramente a ele, na verdade ele está projetando aqui a ressurreição de Cristo. Então tem uma alusão tipológica muito clara à ressurreição de Cristo e em Cristo a ressurreição dos justos para a vida eterna. E aí no final, bem no final, nós temos no verso 12, Davi fazendo alusão à sua glória, o fim da sua vida em que ele conseguiu todas aquelas vitórias militares conduzidas por Deus, em que ele estabelece agora a paz em Israel para que o seu filho Salomão reine. Esse tempo, que pode ser entendido como um tempo de glória de Davi, ele é projetado de forma tipológica. A glória de Davi vai permitir a construção do templo. A glória de Cristo é exatamente a sua morte na cruz e a sua ressurreição, para que nesse padrão por meio do qual ele é glorificado, o Pai seja glorificado e a sua glória alcance também aqueles que são dele. E nós possamos experimentar a glória de Cristo por meio da experiência desse padrão de morte e de ressurreição na nossa própria vida. A conexão com o Novo Testamento a gente pode encontrar em várias passagens, mas muito especialmente em João 13, 31 e 32. Jesus vai dizer isso logo após Judas sair da ceia. Tendo ele, Judas, pois saído, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Por que o Filho do Homem é glorificado? Porque Judas estava saindo para trair Jesus. Então agora Jesus ia passar pelo seu momento de maior aflição sobre a terra, mas era exatamente nas suas aflições, exatamente na cruz, que ele seria glorificado. E Deus é glorificado nele. O Pai é glorificado no Filho por meio da morte na cruz, porque ali há a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o nosso velho homem, pois nós estamos crucificados juntamente com ele. Por isso o Pai é glorificado na morte, mas também na ressurreição do Filho. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Esse processo de glorificação de Cristo começa com a aflição no Getsêmani, com a morte sobre a cruz, passa pelos 3 dias na sepultura, mas a glorificação do Filho é completa com a ressurreição e a exaltação, e é por meio da sua ressurreição e da sua exaltação que ele pode comunicar a sua glória a nós, seus filhos, a nós os filhos de Deus, a nós os seguidores de Cristo. Mas como essa glória é comunicada a nós? Por meio do mesmo processo de aflição, de morte e de ressurreição. No meio das aflições da vida, em meio às aflições da vida, experimentamos, quando buscamos a Deus por meio delas, por meio das aflições da vida, experimentamos a glória de Cristo, experimentamos a ressurreição do próprio Cristo em nós. Esse padrão se cumpre em nós. Muito bem, encerramos aqui o nosso estudo. Vamos retomar aqui. Então, essa é a meditação acerca do Salmo 30. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para ajudá-los também, para, de certa forma, trazer também edificação, um pouco de instrução, quem sabe, também para eles. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, isso é sempre muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.